O juiz Sérgio Moro, quando era juiz, foi inteiramente inquisitorial em todos os processos que afetaram Lula. Inquisitorial. O que é ser inquisitorial? É quando o juiz trabalha junto com a acusação. E quando o réu, quando o acusado, ele tem que provar a sua inocência, em vez de a justiça, o governo, provarem a culpa, eles assumem a culpa, induzem tudo para isso, e aí o réu tem que provar a sua inocência. Então todos os procedimentos relacionados aos julgamentos de Lula foram assim. Mas vejam, isso acontece no Brasil corriqueiramente. O julgamento de Lula não foi uma exceção. Quando houve a minha conversa com Lula, que foi ilegalmente vazada por Sérgio Moro, inclusive os advogados me disseram, vários advogados que eu consultei em caráter informal disseram, nem entre na justiça, foi ilegal? Foi, mas você vai perder. Você vai perder por quê? Porque o juiz que irá avaliar seu caso irá afirmar que fazia sentido Sérgio Moro naquele momento não seguir a lei e liberar o áudio de sua conversa com Lula. Ou seja, na verdade, os advogados que eu consultei disseram a justiça é inquisitorial. O juiz tem muito poder, então você não tem chance de ganhar, não tem a menor chance. Quando eu conversei com Lula, eu disse assim, você não tem chance de ganhar. A decisão estava na mão de um juiz, Sérgio Moro, enviesado, um juiz claramente conservador, que faria de tudo para condenar Lula. Ele fez e conseguiu. E não há controle sobre isso. Bom, o que é importante do comportamento de Sérgio Moro? É que você saiba que é o comportamento de todos os juízes no Brasil. Se algum de nós, se você tiver um problema na justiça, esse problema começa no Poder Executivo, começa na polícia, você tem que evitar que seja aberto o inquérito. Uma vez aberto o inquérito na polícia, as suas chances de vencer são muito pequenas. Em geral, as chances são todas na processualística, na filigrana processual, não nas evidências, porque a polícia vai fazer tudo para incriminar. O Brasil é o único país do mundo ocidental onde o policial, o delegado de polícia, tipifica o crime. Em nenhum país isso acontece. Em todos os países do Ocidente, o que a polícia faz? Ela levanta as informações sobre o crime, o suposto crime, aí diz assim, olha, tá aqui as evidências, eu vi isso. A polícia diz assim, eu vi isso. E entrega aquilo ali para o Ministério Público, para os procuradores. Só isso. No Brasil, vejam as reportagens de televisão, os jornais locais sobre crime. O delegado vai para o jornal local e dá a seguinte entrevista. O crime cometido foi esse, se enquadra na cláusula tal do Código Penal. O delegado ele fala como um juiz, ele fala como um procurador, não fala como um delegado de polícia. Como é a entrevista de delegados de polícia em outros países na televisão? Ele vai dizer, olha, nós estamos investigando, levantamos por meio da perícia isso, as evidências são essas, isso aqui evidencia naquela direção, aquilo evidencia... Ele discute as evidências daquilo que ele está investigando, ele apresenta as evidências do que está investigando. No Brasil, ele tipifica o crime. O delegado tem que ter diploma de advogado para ser delegado do Brasil. É uma vergonha, é um verdadeiro absurdo. Eu já li muito sobre isso, olha, vários livros. Os Donos do Carimbo, uma policial federal, a autora é uma policial federal, mostrou como você é incriminado no processo já no inquérito policial. Vários livros aqui, decisões do Supremo Tribunal Federal, isso aqui é toda a equipe, todo mundo que fez mestrado e doutorado na faculdade que estuda isso, no instituto que estuda isso, liderado pelo professor Roberto Cante de Lima, no Rio de Janeiro, em Niterói. Aqui o livro sobre o Supremo. Por que essa decisão do Supremo de segunda instância, prisão em segunda instância, foi e voltou várias vezes? Você entende isso aqui, porque as decisões não são consensuais. Decisão consensual tem votação também, mas eles tentam obter o consenso. A decisão consensual também é obtida por maioria, mas eles tentam obter o consenso. Aqui a decisão são votos individuais agregados. Por isso que muda toda hora a decisão. Uma decisão tão importante como essa, em nenhum país que tem decisão realmente consensual, uma decisão como essa da segunda instância mudaria toda hora, e várias vezes. Então todos esses livros eu já li, olha, Dogmas e Doutrinas aqui,
sobre o tribunal do júri. Olha, são coisas horripilantes. Não do que está escrito nos livros de doutrina de direito, porque não acontece daquele jeito que está escrito. Não acontece. Você conversa com um operador desse mundo, do mundo jurídico, ele vai dizer, não, mas está escrito aqui. Sim, mas o que está escrito é o que acontece? Não. Aqui são estudos empíricos do que realmente acontece. Tá? A celeridade processual são estudos vários. Aqui eu trouxe alguns, tem vários. O livre convencimento motivado do juiz, eu li lá, em juízes entrevistados, sem identificação, pesquisa acadêmica. Eles dizem, a lei sou eu. O juiz diz, a lei sou eu. A lei não é o que está na lei. A lei é o juiz. Eles acreditam nisso e se comportam assim. Sérgio Moro se comportou assim com Lula. A lei sou eu, dizia para si próprio Sérgio Moro. Tudo aquilo que o Intercept revelou dos procedimentos inquisitoriais adotados por Sérgio Moro, eu afirmei na conversa com Lula. Eu disse, você não tem chance de escapar, porque a decisão está na mão de uma pessoa que se comporta de maneira inquisitorial e ele já decidiu, o juiz faz assim no Brasil, ele primeiro decide e depois justifica a decisão. E eu disse isso para ele. Ele já decidiu, já veio com carimbo da polícia. Lula agora no discurso falou da polícia. Por quê? Porque o processo vem carimbado, tem fé pública. A polícia investiga, tipifica o crime e dá um carimbo do governo. Aí vem o advogado de defesa que não tem carimbo nenhum. É uma entidade privada, não tem fé pública. E olha, a polícia não faz parte do sistema judiciário. A polícia faz parte do poder executivo. Então, no Brasil, as pessoas são incriminadas pelo poder executivo. Não são incriminadas pelo Ministério Público. São incriminadas pelo poder executivo. O poder executivo tipifica o crime, faz aquilo lá e manda o crime já tipificado para o Ministério Público. É uma vergonha isso. E aí as pessoas defendem o amplo direito de defesa, o amplo que está na Constituição, mas não está no processo. O problema não é a Constituição. A Constituição brasileira é linda e maravilhosa. Só que o problema é o processo. É o processo que incrimina as pessoas, que as tornam acusadas, que faz um réu. É o processo que condena, é o processo que prende. Não é a Constituição. A Constituição não tem esse poder. Lamento, os constitucionalistas estão todos equivocados. Não adianta ficar invocando uma regra, né, que não está no processo. O que a polícia faz, está aqui, está tudo aqui, ó. O que a polícia faz fica entranhado no processo. Não desentranha. Entra na polícia e vai até o final. Em nenhum lugar do mundo é assim. A polícia diz assim para o Ministério Público, eu vi isso, toma. Aí o Ministério Público vai começar a conversar com a defesa. Vai dizer, olha, e a defesa vai dizer, essa prova aqui não valeu, foi tomada ilegal, vou levar a juízo. É assim. No Brasil não é. Não é. Isso para todo mundo, não foi só para Lula. E Moro se utilizou plenamente de todos os recursos inquisitoriais da justiça brasileira. Por isso que ele condenou e prendeu Lula. A suspeição de Moro, se for realmente aprovada, falta um voto na segunda turma do Supremo, se for realmente aprovada, falta o voto do ministro Celso de Mello, é a suspeição de todo o processo judiciário brasileiro, todo o processo judiciário inquisitorial que ocorre no Brasil. Nós, graças aos vazamentos do Intercept, descobrimos, explicitaram, graças a alguém da importância de Lula ter sido processado e condenado, graças aos vazamentos dos procedimentos adotados, só que quantas pessoas, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas são processadas da mesma forma que Lula foi? Centenas de milhares de pessoas. Não tem Intercept para mostrar como é que o juiz foi lá ficar conversando com os procuradores. Aí eu vejo o juiz vem falar para mim, mas Alberto, você está falando, eu não faço. Não, a questão não é essa. A questão é que o juiz pode fazer e é mais corriqueiro fazer. O correto era não poder fazer um procedimento amplo, geral e restrito, aplicável a todos os julgamentos. Não acontece assim no Brasil. Não queira. Olha, se você tiver um problema, for levado para uma delegacia de polícia, foi pego no trânsito com alguma suspeita, etc., e o delegado abriu o inquérito, já era. Tem que resolver antes de abrir o inquérito. Chamar um advogado conhecido para estar lá na delegacia, negociar, um conhecido, tudo funciona. Um policial conhecido, não é necessário dinheiro, propina. Não é necessário, às vezes é só uma boa conversa. Não abriu o inquérito, acabou. Abriu o inquérito,
esqueça, a probabilidade de você ser condenado é imensa para todo mundo no qual a polícia abre o inquérito. E Moro se utilizou disso. Moro é um juiz inquisitorial porque ele se utilizou de o livre convencimento do juiz motivado. O juiz no Brasil pode ter iniciativa probatória, então vem as provas do Ministério Público, da polícia, aí o juiz diz, não estou satisfeito, agora eu quero novas provas. E o juiz vai lá e fala, meu Deus, isso é legal no Brasil. É legal a iniciativa probatória do juiz. E é o juiz que hierarquiza a importância das provas, diz, isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui é importante, isso aqui não é. Não é um acordo entre as partes, entre a acusação e a defesa. Ora, qualquer juiz pode incriminar qualquer pessoa. Se ele tem iniciativa probatória, se ele hierarquiza as provas, já vem tudo carimbado da polícia, a polícia já tentou incriminar e provavelmente conseguiu com muito sucesso, inclusive planta provas. Você não tem como escapar. Era o caso de Lula. Foi simplesmente o que eu disse para ele. Aconteceu. Agora, o Intercept revelou esses procedimentos, mas esses procedimentos estão em todos esses livros, já estão revelados aqui. Nesses e muito mais, são muito mais. Eu trouxe aqui só 4. O que o Intercept revelou está tudo aqui. São estudos empíricos, científicos, de universidades, de professores, teses de mestrado e doutorado, que mostram a inquisitorialidade da justiça brasileira, que Sérgio Moro se utilizou. Sérgio Moro não tem capacidade intelectual nenhuma. É um despreparado. Só que o que ele fez? Todo despreparado, muito poderoso, começa a fazer um monte de coisa. Foi o que ele fez. O juiz é todo poderoso no Brasil. Por quê? Por todo... E é legal ser poderoso. As pessoas dizem, ele cometeu ilegalidade. Não cometeu. Ele se utilizou dos procedimentos inquisitoriais do CPP, Código de Processo Penal. Não é o Código Penal, é o Código de Processo. O problema no Brasil é o processo. É o Código de Processo Penal. Ele precisaria ser mexido profundamente. E isso, vou dizer, nenhum jurista do Brasil entendeu até hoje. Quem entende é o pessoal que faz essas pesquisas. Nenhum jurista, à esquerda ou à direita, compreende isso. Eles naturalizaram essa operação do direito, eles não conseguem enxergar isso. É difícil reformar por conta disso. E eles resistem. Esse vídeo, se algum jurista olhar, ele vai resistir. Vai dizer que não é nada disso, que está escrito tal coisa na Constituição, mas não interessa o que está escrito. O que interessa são as práticas que estão nesses estudos empíricos. Então, isso tudo só referenda, só sustenta, só prova, mais ainda, que Sérgio Moro foi um juiz inquisitorial.